Olá pessoal, meu nome é Antônio Caprio e eu gostaria hoje de fazer mais uma inserção no nosso YouTube Tanabi em Gotas para inserir um pouquinho mais sobre a nossa história de Tanabi. Hoje vai fazer parte da nossa fala a história da praça inicial de Tanabi, que foi a Praça da Fundação, como deveria ser assim chamada. Mas ela não foi assim chamada, ela foi fundada, Tanabi, no dia 4 de julho de 1882, e naquele local onde está a Praça da Rodoviária, foi feita a nossa primeira reunião comunitária para a oficialização do Arraial do Jataí. Isso foi numa terça-feira, dia 4 de julho, que não é a data da Fundação Real. Foi uma data acertada historicamente por Sebastião Almeida Oliveira, que é o 4 de julho, uma terça-feira, onde foi rezada a primeira missa inicial, às 9 horas da manhã, ali onde é a Praça da Rodoviária. Foi construída uma igrejinha de pau a pique, coberta de sapê, como era costume na época, e o local hoje é ocupado pelo terminal rodoviário, que, como disse, deveria, por justiça, ser chamada Praça da Fundação. Alguns relatos que eu tenho escrito nos indicam que o celebrante da primeira missa foi o padre Jerônimo. Eu não tenho afirmação exata sobre isso, a não ser alguns escritos de Sebastião Almeida Oliveira. Sabemos que ele era um missionário que atuava na região e no alto do Avanhandava, lá na região do rio Tietê, que vai para o rio Paraná. Esse grupo que vinha, ele liderava, veio lá de Campo Belo, Minas Gerais, a convite da organização do Arraial, para rezar a primeira missa e dar como fundado o Arraial do Jataí. A primeira igreja, como eu disse, era de pau a pique, coberta de sapê e construída em 1882 por Bento Pérez e outras pessoas que lá estiveram e montaram uma pequena capelinha, e no seu interior havia uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, porque já havia intenção de eles criarem a Capela Nossa Senhora de Conceição do Jataí. Por isso que o nome acabou sendo Nossa Senhora da Conceição. Eu tenho tela, pintura a óleo de minha criação sobre esse momento. Por ficar pequena, em razão do aumento de frequentadores, porque vinha vindo cada dia mais gente para a nossa região, que começou a ser habitada. E foi então construída no mesmo lugar, demoliram a anterior, uma nova igreja já de alvenaria, de tijolos e telhas lá preparadas na olaria, vamos chamar assim, era incipiente, mas era uma olaria já, do senhor Polinice Celeri. Em torno dessa segunda igrejinha, o Bonfim fez uma pintura dela, havia vários já moradores, pequenas casas, um pequeno comércio, não havia indústria, é claro, e isso aí começou a formar uma pequena vila. E abaixo dessa igreja, indo em direção ao fórum, foi montada uma cadeinha para abrigar os presos, que aí agora precisava colocar, na parte de cima ficava o delegado, na de baixo as grades para prender os infratores, que já tinha bastante na época. O cruzeiro ficava ao lado, lavado por Bento Pérez, em Aroeira, o carpinteiro. No centro havia também a construção de um coreto, não o segundo, o primeiro coreto, bem simples, bem artesanal, mas que deu origem ao lugar para a comunidade se reunir em final de semana, dançar, bater papo, jogar baralho, etc. E havia muita corrida de cavalo naquela região, naqueles momentos. Inicialmente,
a Praça da Rodoviária, que era o centro do Arraial, foi chamada de 24 de outubro, em homenagem ao golpe do caudilho Getúlio Dornelles Vargas, que derrubou Washington Luiz. E aqui em Tanabi se fez uma grande festa no dia 30 de outubro, com vários shows, etc., quando o segundo grupo político tomou posse do poder. Agora eles eram simpatizantes do governo federal, Getúlio Vargas, antes não eram. E o Militão perdeu o poder. Ele faleceu depois, em 1938. Assumiram o poder oficial de Tanabi um novo grupo, comandado pelo farmacêutico João Vargas e também pelo futuro, porque ele era também ligado à área de saúde, o João Portugal, João Alberto de Oliveira Portugal, que depois teve o nome como prefeito 2 vezes e hoje dá nome a uma das escolas de nossa cidade. O Militão já não era mais mandante, não era mais nenhum tipo de poder. Tinha ido embora para fazer tratamento da doença que ele tinha e não mais voltou para Tanabi. Depois, já na administração, lá na frente de José Ciriani, a Praça da Rodoviária passou a chamar-se Praça Estélio Machado Loureiro. Isso era em homenagem a um jornalista de São Paulo que publicava notas sobre Tanabi, a mando do Ciriani, nos jornais da capital. E era amigo do prefeito, que nada tinha a ver com a cidade. Esse cidadão morreu afogado nas águas do Rio Paraná e o seu corpo nunca foi encontrado. Em 10 de outubro de 1936, por necessidade de um espaço maior, porque a cidade a vila Tanabi já estava crescendo bastante, foi necessária a construção de uma nova igreja, que foi o embrião da igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, hoje bem conhecida e central da cidade. Essa obra foi comandada pelo Padre Fidelis e pelo João Vargas, 2 homens importantíssimos para a nossa igreja municipal, a igreja central, a matriz, como é chamada. Em 1954, ela estava pronta, com uma belíssima torre construída, mas de uma maneira maravilhosa, que até hoje não tem um trinco, e foi a nossa grande conquista do nosso grande engenheiro, que foi um homem que deixou o nome marcado em Tanabi, que era o Francisco Bilha, Francisco Ettore Bilha, que dá nome ao calçadão que liga as duas praças. No dia 20 de dezembro de 22, foi criada a paróquia de Tanabi, por decreto de Dom José Homem de Melo, arcebispo lá de São Carlos de Pinhal, a quem Tanabi pertencia. Não tinha Rio Preto ainda. A construção da igreja e das praças foi administrada em toda a sua extensão pelo Francisco Ettore Bilha, o construtor praticamente da igreja, nascido em Belluno, na Itália, em 5 de abril de 1889 e falecido em 16 de setembro de 1990, quando ele completou 101 anos de idade. Claro que ele contou com a ajuda de vários pedreiros, Massimiliano Menegasso e outros, com vários colaboradores que levaram à frente a conclusão da grande catedral, para nós chamada assim, a nossa igreja matriz, que foi elevada à categoria de santuário diocesano, já com a torre instalada, com obra, com a pintura, que foi de José Pérez de Moraes, que um dia viremos aqui para fazer também uma relação com esse grande pintor que fez história em Tanabi, o qual eu tive o prazer de conhecer e aprender muita coisa. Em 20 de dezembro de 2022, foi editado um decreto canônico comemorando a data importante nesse momento, os 100 anos da instalação em 2022 da categoria elevação a santuário. E houve um
conjunto de comemorações muito bonita na nossa cidade. O padre Fidelis Luiz Orueta Guardabasal foi o construtor da casa paroquial. O salão paroquial e a escolinha foram construídos pelo padre Horácio Lembo. No local onde é a escolinha hoje, o salão paroquial, havia, eu não conheci, claro, mas eu tenho foto, havia no local apenas um rústico campo de futebol, onde times diversos disputavam campeonato nas tardes de domingo e feriados, porque Tanabi quase não tinha nada para fazer. Mas havia uma coisa importante, fazia-se no lugar corridas a cavalo. E sabe onde era a pista principal? Na atual Rua Coronel Militão. Coisas bem interessantes. Muito bem. A declaração de utilidade pública do terreno para poder fazer as praças foi de iniciativa do então vereador e muito dinâmico, foi vice-prefeito, Manuel Pereira Leal, em 15 de julho de 1928. Olha como o tempo vai passando. Foram declaradas áreas públicas, a Praça Nossa Senhora da Conceição e a Praça, prestem atenção agora, 13 de março, data da elevação de Tanabi à categoria de município. Sendo assim, a segunda denominação a partir de 19 de novembro de 1939. Muito bem, depois dessa nova mudança de nome, passou a praça a se chamar Praça da Bandeira. Assim permaneceu vários anos, mas não ficou satisfeito o pessoal. Vamos trocar de novo o nome. Trocaram para João de Melo Macedo outra vez a nossa praça. O projeto da referida praça, que é bom que se diga, esteve a cargo do engenheiro projetista paulistano, Dr. Francisco Prestes Maia. Dois Franciscos que tivemos na nossa história e muito importante. Esse engenheiro era um dos mais famosos da época, maior até que Niemeyer, que era muito amigo de João de Melo Macedo. O visitante, vindo a Tanabi a convite de Macedo, hospedou-se na casa do então cartorário Ganot Chateaubriand, Urbano Ganot Chateaubriand, de quem ele era bastante amigo e simpático na mesma filosofia política, que no momento eu não vou precisar declinar. Daí dessa reunião, no almoço, na casa do Ganot, surgiu a ideia de se fazer uma praça especial. E esse projeto foi feito pelo Francisco Prestes Maia, que deixei arquivado com carinho enorme lá na prefeitura, no setor de obras, quando eu aposentei. Eu não tenho notícia de que esse projeto está lá. Tomara que esteja. Que se perdemos, foi uma falta de respeito, ou se alguém passou a mão. As medidas iniciais, depois de feito o projeto, foram tomadas pelo prefeito da época, o cirurgião dentista Bernardo Felipe, que governou de 10 de abril de 47 até 2 de dezembro de 47, nomeado pelo governo do estado. Ele foi um dos primeiros recursos, aconteceu o primeiro recurso com a política que ele fazia, com o interventor, governador Dr. Ademar Pereira de Barros, que foi que deu o primeiro impulso financeiro para construir a praça. A construção efetiva, quer dizer, para valer, se deu na época do prefeito Ari Terra Sócio, com duração de janeiro de 48 até dezembro de 51. Esse foi o grande prefeito de Tanabi e outra, mais importante que tudo, foi o primeiro prefeito eleito pelo voto popular. Antes era nomeado pelo governo do estado e até pelo interventor federal. A princípio, as vias internas da praça, eu vivi isso, eu jogava muito a bolinha de gude, eu soltava papagaio ali na Praça Nossa Senhora da Conceição, de terra batida. Depois, nossa, melhorou muito. O senhor Flávio Soares de Paula doou pedregulho e foi colocado pedregulho em todas as duas praças, no meio nos caminhos onde o povo passa. Aí o Siriane lá na frente fez mudar, logo no começo da administração do Sr. Alberto,
o petit pavé, aquelas pedrinhas portuguesas. O senhor João de Melo Macedo sempre nos afirmava, sempre, em todas as vezes que eu tive conversa com ele, que na praça central, não a Conceição, a outra, a de baixo hoje, João de Melo Macedo, havia um segredo que nós não iríamos ficar sabendo pela boca dele. Ele sabia. E esse segredo nós só fomos descobrir depois, na década de 70, com uma fotografia feita lá de cima da torre da igreja, numa máquina fotográfica feita pelo Eduardo, emprestada pelo Eduardo Cavassani, quando nós vimos que no solo os canteiros formam um desenho do cálice da consagração, sendo este o grande segredo, que só pode ser visto do alto, a exemplo do projeto de Brasília, que lembra um avião. É uma taça tipo romano, com as bordas limitantes nas ruas Doutor Cunha Júnior, entre as ruas Nilo Peçanha e Rui Barbosa. E o pedestal, que é o Caramanchão, fica ali no limite entre o calçadão e a igreja. Esses detalhes nós fizemos publicar no nosso livro, lançado em 2003, na página 256. Este era o grande segredo do engenheiro Prestes Maia. As pedras, é bom que se saiba, tanto da ponte, os seixos, que é pedrinha arredondada, como da cachoeira, foram trazidos lá do Rio Grande e da Cachoeira dos Índios, buscados especialmente e colocados artesanalmente com grande esmero entre o tanque grande e o tanque pequeno da nossa igreja, os espelhos d'água, como nós chamamos. Não há registro nenhum de uma pedra solta até hoje. O mastro da bandeira foi construído no solo da praça, ali no lugar, sob a responsabilidade do senhor Benedito Passo Nogueira. Infelizmente, por ocasião dos enfeites da praça de Natal, o mastro foi quebrado e substituído por um de metal. Perdemos uma grande parte do nosso patrimônio artístico e profissional, que nunca deveria ter sido quebrado. O chafariz, que é a fonte central, foi instalado em 1956 pelo então prefeito José Siriani. Era um dos mais modernos da região e todo iluminado em gás neon, construído pela empresa Yasmin de São Paulo. Hoje é complementado com o sistema de água natural em movimento, perdendo, porém, com isso tudo, os detalhes luminosos da época de sua instalação. O local foi destaque em revista de tiragem regional em outubro de 56, de nome Atualidade Legislativa, que eu tenho cópia plastificada. Vai ser objeto também de um trabalho futuro nosso. A obra era chamada Fonte Luminosa do Jardim de Tanabi. Vinham pessoas de longe para apreciar os jogos de luzes, em razão da deterioração natural e falta de conservação, que deveria ter acontecido. A mesma não recebeu esse cuidado e de uma restauração completa se fez apenas uma pobre reforma, já feita de forma bastante desastrosa. Não se preserva, infelizmente, o nosso patrimônio. Informamos aos amantes da geografia física que no bico da canteiro esquerdo da Praça Nossa Senhora da Conceição, na posição de quem olha para a igreja, está cravado o marco zero da capital, da nossa cidade. O marco zero do país nacional, a nível de geografia física, indicando 49 graus, 35 minutos e 20 segundos de longitude a oeste de Greenwich e 20 graus e 14 minutos e 22 segundos de latitude sul, que norteia a posição de nosso município em termos de planeta e deve ser muito... Está cravado ali pelo sistema da parte geodésica de São Paulo, que tratava desse assunto. E essa instalação, infelizmente, deve ter acontecido lá atrás, já ainda na época da instalação do município. Tem lá um brasão da inscrição, que todo mundo pode ver,
mas a minha tristeza está lá enfiado no chão, perdido, só não foi jogado fora ainda porque alguém não teve a coragem de arrancar aquilo lá. Precisa ser feito um lugar que mereça a placa indicativa. Isso é um lugar que tem que ser feito urgentemente, antes que tarde demais. O atual elevado da Praça João de Melo Macedo, em frente ao tanque da ponte, foi inserido também de maneira não correta. Fugiu do projeto de Prestes Maia. Estava acompanhado do sistema de curva, bonitinho, porém não é o original. Foi projetado para servir de palco comum para nossas cerimônias cívicas. Discordamos na época e continuamos a discordar da presença desse elemento na praça. Um palco removível resolveria a questão, não alteraria a dinâmica da fundação da praça, da criação pelo Prestes Maia. 2 banheiros foram inseridos do lado do Caramanchão. Obras totalmente dispensáveis, de difícil higienização, visto que já existem banheiros móveis que dispensam esse tipo de construção fixa. Olha quanta coisinha precisa corrigir. Resta ainda lanches que não deveriam e não devem ocupar o espaço físico da praça Nossa Senhora da Conceição, da Praça Joaquim Chico e também da rodoviária, que foi construído a Praça Joaquim Chico na administração do Milton Misério, eu era o chefe de gabinete. Nós coletamos árvores da região inteira para manter integral ali na Praça da Fundação, que é a Praça Joaquim Chico, infelizmente hoje chamada Joaquim Chico, mas nada errado, em homenagem não a um índio que está lá, infelizmente, ostentando aquela praça, mas a genealogia do fundador, que é da origem indígena. E essa praça foi feita pelo projeto tanabiense, pelo Túlio Negrelli, que era engenheiro nascido em Tanabi. Muito bem. Isso tudo tem registro, eu estou deixando guardado, porque alguém no futuro poderá melhorar até essas informações. Muito bem. Com isso, podemos evitar, com a preservação, que passageiros, tirando aquele, no caso da Praça Joaquim Chico, o ônibus para na rua, deveria passar no recuo, onde tem um lanche. Aí obriga o viajante do ônibus a saltar no asfalto, podendo ser atropelado a qualquer movimento. Quer dizer, não era para ser assim. Vamos corrigir? Está na hora? Aliás, já passou da hora. Muito bem. De maneira geral, nós podemos pensar mais. Os espaços das laterais da praça da igreja central, de igual forma, não deveriam ser usados por comércio de qualquer natureza. Foram projetados para servir como estacionamento de pequenos veículos. Para quê enfiar lanche, né, nas praças? Será que está todo mundo morrendo de fome? Por ocasião dessas ocupações, meu pessoal, indevidas, com palcos fora da ocasião, de entrada de veículos pesados e barracas sobre os canteiros, a preservação desses nossos importantes patrimônios está sofrendo sérios danos. Os veículos passaram a estacionar sobre a Praça Nossa Senhora da Conceição, causando diversos afundamentos no calçamento. Era só para entrar a noiva para levar até a porta da igreja? Não, agora de repente, todo mundo estaciona em cima da praça e você pode olhar, está tudo afundando. Petit Pavé não aguenta esse tipo de coisa. Devemos pensar que lentamente esses processos tendem a degenerar totalmente o uso das referidas praças e outras praças da cidade, e a comprometer inclusive a beleza e o uso dos locais pela população como local de descanso, de lazer e não de comércio. Só eram permitidos entrada, como disse, veículos para a entrada da noiva por ocasião do pagamento. Muito bem. A antiga praça, antes, 13 de março, passou a se denominar João de Melo Macedo, escritor e poeta, prefeito também de Tanabi, de 28 de 12 de 43 a janeiro de março de 45,
nascido em Santa Rita de Cássia em 8 de fevereiro de 1905 e falecido na data de 18 de outubro de 81, com 76 anos, por força da Lei Municipal 790, de 6 de novembro de 1981. O projeto original registrava postes metálicos baixos, com bases em ferro fundido, luminárias em vidro, substituídas depois por iluminação alta e mais potente. Tudo bem, os postes antigos poderiam muito bem ter sido mantidos, a título de enfeite e manutenção do projeto original. Para que foram arrancados? Os bancos com encosto eram altamente confortáveis, serviam para o descanso de visitantes. Não, vamos substituir por banco reto, sem encosto. Para quê? Ficou bonito? Ficou melhor? Por que trocar o nome das ruas e das praças? Essas denominações fazem parte da história da cidade. Quando se faz o nome de uma rua ou uma praça, é homenagem a alguém que faz parte da história. Por que trocar as placas de inaugurações dos logradouros públicos? Elas registram fatos importantes da vida municipal. Por que apagar o nome de um prefeito e inserir um outro, que por sua vez também vai ser apagado? Historicamente, isso é altamente condenável. Eu falo como historiador e como pretenso defensor dessa preservação de tudo que é bom de Itanabi. Olha aí o Tangarás, olha aí o Clube Municipal, olha aí a ABB. Não é assim. Bom, por ocasião do centenário de Itanabi, em 82, as praças foram unificadas e o calçadão recebeu o nome de Francisco Héctor Ibilha, por força da Lei Municipal 1573, de 8 de setembro de 98. Entre o Canamanchão e a estátua de Nossa Senhora da Conceição foi instalada uma caixa em concreto, uma cápsula do tempo em alumínio, no dia 4 de julho de 1882, por minha iniciativa, quando dos festejos alusivos ao centenário de Itanabi, contendo documentos e objetos de valor histórico da época. Deverá essa cápsula do tempo ser aberta quando nossa cidade completar 150 anos. Com certeza eu não estarei por aqui, mas quem estiver vai conhecer um pouco de Itanabi, quando Itanabi fez 100 anos de vida. Por ação errada da administração e por um período de vários anos, por ocasião da Semana da Cultura, se instalaram aí na Praça Central, parque com pesados caminhões, carretas, estrutura diversa, danificando os canteiros de cerâmica, delimitando os mesmos e afundando o piso. Lamentável. Ambas as praças se constituem um valioso patrimônio municipal e que deveriam ou devem ser preservadas, não só pela forma e origem, como também por ser uma das mais belas praças públicas da região, centro de todos os eventos de destaque do nosso município e da nossa comarca. Felizmente, nossa Praça Central foi inserida nas 7 maravilhas da região, em cerimônia feita pelo Diário da Região. Isso nos causa certo alívio e a certeza que a mesma será melhor preservada e mais difíceis serão as investidas contra nosso patrimônio. A administração municipal não tem apenas a responsabilidade de tal preservação, antes de tudo, dever de fazê-lo. Uma cidade precisa de ter sua história, da mesma forma que uma pessoa precisa de sua história, uma família precisa de sua história, uma comunidade precisa ter sua história. Ninguém tem autoridade para destruir nossos patrimônios construídos pelos nossos antepassados. Infelizmente, o CONDENFAR, que é o Conselho Municipal de Preservação de Patrimônio Local, existe em Itanabi, mas não age conforme manda a lei. Mais um desmando. Fazemos parte da história como nossos antepassados o fizeram. Preservar o nosso patrimônio é o preservar nossa história. Não fossem as lutas pela preservação do local, hoje a Praça Central de Itanabi não seria destaque regional. Mas essa categoria corre perigo. Na busca de conhecer nossa história e torná-la conhecida, é o que eu faço por esse trabalho, não fazemos senão tornar concreto
os registros que oferimos na oitiva de inúmeras pessoas e na leitura paciente e longa de intermináveis documentos que eu possuo sobre a nossa história e sobre os fatos de interesse local, objetivando tão só e unicamente de que maneira esses estão sendo preservados, que não se percam na esteira eterna e imutável do tempo. Em algumas vezes as informações nos chegam truncadas, cifradas e até alteradas. Melhor que criticar nosso trabalho é nos ajudar a corrigir distorções existentes, porque nossas praças são patrimônios do povo tanabiense. Recebemos críticas, gratuitas até, como às vezes alguma colocação que fazemos. Mas isso acaba gerando a mim e a outros historiadores um desânimo de continuar, porque é mais fácil criticar do que fazer. Eu prefiro dar as minhas sugestões, dar a minha posição, não criticando, mas tentando preservar a nossa história. O importante é que a nossa história local também seja preservada. É muito difícil selecionar as informações e fazer aflorar as verdadeiras histórias, sem paixões, sem intervenções, ou mesmo que possam levar a uma fantasia, uma lenda, uma ficção. Imagine o trabalho expedido na preparação dos nossos livros históricos, pela mídia em geral, com ou sem falhas. Criticar é fácil. Façam, para que depois alguém um dia possa tentar criticar. Hosana, portanto, a todos os que, direta ou indiretamente, ajudaram na construção dos nossos patrimônio público, notadamente no campo histórico e cultural, desde as ideias básicas da concepção à conclusão do projeto. Cada sugestão, cada pedra colocada, cada árvore plantada se transformou num sonho tornado realidade. Este é o prêmio que cabe a todos, sem distinção. Aos atuais tanabienses, cabe o dever da preservação plena da vitória alcançada e lutar por ela, senão o futuro cobrará caro de todos nós. Se vencermos, preservamos, estaremos preservando para construir uma história. Com essa história venceremos, basta agir. O prefeito Vergniaud Mendes Caetano, aqui terminando a minha fala, que foi mandado de 5 de setembro de 39 até dia 1 de 7 de 41, ele encerrou o seu discurso de posse, nomeado, ele não era nem daqui. Ele disse solenemente, tenho gravado isso nos meus escritos, prometo fazer de Tanabi uma grande cidade, onde possamos viver numa grande família, e que Deus nos ajude. Eu responderia prontamente, amém. A sabedoria popular afirma que vai o homem, mas ficam os seus nobres feitos. Esta é a lei. Até a próxima.